Existe uma mentira perigosa que quase todo mundo repete, e ela te mantém preso no jogo do narcisista. A ideia de que conversar mais, explicar melhor ou se justificar com calma vai fazer um narcisista te respeitar. Não vai. Na verdade, acontece o oposto. Quanto mais você fala, mais poder entrega. E isso vale para o narcisista, seja ele homem ou mulher. O que ninguém te contou é que existem frases curtas, simples, quase banais, que silenciam esse jogo na hora. Não provocam briga, não geram culpa, mas causam algo muito pior para ele: perda de controle interno. Hoje você vai ouvir 8 frases que não gritam, não atacam, mas desestabilizam profundamente o narcisismo. E se você usar pelo menos uma delas do jeito certo, pode mudar a dinâmica dessa relação imediatamente. Fica até o final, porque a última frase é a que mais assusta um narcisista, justamente por parecer inofensiva. Frase 1. Eu não vou discutir isso. Essa frase parece simples demais, quase banal, mas carrega um peso enorme quando dita no momento certo. O narcisista espera outra coisa. Ele espera reação, defesa, explicação longa, talvez até um pedido de desculpas fora de lugar. Quando ouve, eu não vou discutir isso, o roteiro mental dele quebra. Não há emoção para explorar, não há brecha para empurrar a culpa. O narcisismo funciona como um jogo de empurra, e essa frase simplesmente tira a mesa do lugar. É como desligar o som de um filme no meio da cena mais tensa. Aqui entra um ponto que pouca gente percebe. Discutir para o narcisista não é sobre resolver nada. É sobre manter você preso na dinâmica. Cada argumento que você apresenta vira um gancho novo. Já o estoicismo ensina algo poderoso. Você não controla o outro, só controla a sua postura. Quando alguém diz, não vou discutir isso, está comunicando limites sem agressividade. Não é frieza, é clareza. E clareza desarma mais do que grito. Principalmente porque não oferece palco nem plateia. Na prática, isso pode acontecer numa conversa simples do dia a dia. Imagine o narcisista provocando, repetindo o mesmo assunto, tentando te puxar para uma discussão antiga. Antes você explicava tudo de novo. Agora você respira e diz, com tom neutro, eu não vou discutir isso. E ponto. Não completa a frase, não justifica. O silêncio depois disso incomoda mais do que qualquer resposta longa, porque o narcisista percebe que perdeu acesso à sua reação emocional. O mais interessante é o efeito interno que isso causa. Por fora, ele pode fingir indiferença ou tentar outra provocação. Por dentro, a confusão. O narcisista depende da previsibilidade emocional do outro. Quando você sai desse padrão, algo trava. É aí que o jogo muda de nível. Não porque você atacou, mas porque parou de jogar. E isso, dentro da lógica do narcisismo, é profundamente desestabilizador e difícil de aceitar. Frase 2. Essa é a sua opinião. Essa frase parece neutra demais para causar impacto, mas é exatamente aí que mora a força dela. O narcisista costuma apresentar tudo como verdade absoluta. Não é um ponto de vista, é a realidade. Quando você responde essa é a sua opinião, você não confronta, não valida e não absorve. Você apenas devolve a fala para a origem. O narcisismo odeia isso, porque perde o poder de impor a própria narrativa como regra. Sem perceber, ele deixa de comandar a cena. E quando perde o comando, a segurança interna começa a rachar. O detalhe que confunde o narcisista é a ausência de luta. Ele espera que você diga não é bem assim ou você está errado. Mas quando ouve que aquilo é apenas uma opinião, o discurso dele cai de nível. Deixa de ser lei e vira interpretação pessoal. O estoicismo trabalha exatamente esse ponto. Separar o que é fato do que é julgamento. E essa frase faz isso em segundos, sem esforço, sem desgaste. É como retirar o peso emocional da conversa e deixar tudo no chão. No cotidiano, isso funciona em situações simples e repetidas. O narcisista critica, diminui ou distorce algo que você fez. Antes você se explicava, tentava provar que estava certo. Agora você apenas responde, essa é a sua opinião. Não há ironia, não há provocação. O tom é calmo.
Isso desmonta porque não existe onde atacar. Ele percebe que a fala dele não gera mais impacto nem reação. Internamente, o efeito é corrosivo para o narcisista. Ele se sente ignorado, mas não pode acusar você de agressão. Sente que perdeu a autoridade, mas não tem argumento para retomar o controle. Essa frase cria uma distância psicológica poderosa. Você não entra no campo emocional dele. E quando isso acontece, o narcisismo começa a se sentir irrelevante. Para alguém que precisa ser o centro, isso gera um desconforto profundo e silencioso. É aí que a dinâmica começa a mudar de verdade. Frase 3. Não concordo, mas respeito. Essa frase tem um efeito profundo porque atinge um ponto sensível do narcisismo, a incapacidade de lidar com discordância sem transformar isso em guerra. Para o narcisista, discordar significa desafiar, desrespeitar, ameaçar a própria imagem. Ele foi condicionado a viver em extremos, ou admiração total, ou ataque declarado. Quando alguém diz, não concordo, mas respeito, esse roteiro interno simplesmente não funciona. Não há agressão para revidar, nem submissão para explorar. Há apenas firmeza serena, e isso desorganiza o jogo. O que essa frase comunica, mesmo sem dizer, é maturidade emocional. E maturidade emocional costuma ser algo que o narcisista inveja e despreza ao mesmo tempo. Ele espera emoção, reação, defesa, justificativa. Espera que você explique por que discorda, que se perca em argumentos, que tente convencê-lo. O estoicismo ensina o contrário. Não é necessário convencer ninguém para manter sua posição. Quando você respeita sem concordar, você mostra que não precisa da validação dele para existir naquela conversa. No cotidiano, essa frase pode ser usada em situações muito comuns. Uma crítica velada, uma tentativa de impor opinião, um julgamento disfarçado de conselho. Antes, você entrava na conversa tentando provar seu ponto. Agora você diz com calma: não concordo, mas respeito. E para ali. Não explica, não se defende, não ironiza. O tom neutro é essencial. Isso cria um vazio estranho para o narcisista, porque ele percebe que não tem onde se apoiar emocionalmente. Internamente, o impacto é silencioso e incômodo. O narcisista sente que perdeu o controle da interação, mas não consegue acusar você de agressividade. Ele não pode te pintar como instável, nem como desrespeitoso. Fica preso num lugar desconfortável, onde não há conflito para vencer. Essa frase comunica autonomia, segurança e independência emocional. E para alguém movido pelo narcisismo, isso soa como ameaça. É nesse ponto que ele começa a perceber que a dinâmica mudou. Frase 4. Não vou me explicar. Essa frase atinge diretamente o coração do narcisismo, porque rompe uma crença silenciosa que o narcisista impõe ao outro, a de que você deve explicações o tempo todo. Para ele, você precisa justificar escolhas, sentimentos, limites e até silêncios. Quando alguém diz, não vou me explicar, essa engrenagem emperra. Não há argumento para rebater, nem narrativa para distorcer. O narcisismo depende da sua tentativa de se explicar para continuar no controle, e essa frase corta o fluxo na raiz. Existe um condicionamento profundo por trás disso. Pessoas que convivem com um narcisista aprendem, sem perceber, que precisam se defender constantemente. Explicar vira reflexo. Só que explicação demais vira vulnerabilidade. Cada palavra extra pode ser usada fora de contexto depois. O estoicismo ensina algo incômodo, porém libertador. Você não precisa convencer ninguém da sua verdade. Quando você diz que não vai se explicar, está comunicando autoconfiança emocional, não arrogância. Na prática, essa frase costuma surgir em momentos de pressão. O narcisista questiona decisões simples, cobra coerência exagerada, pede detalhes desnecessários. Antes você tentava ser compreensivo, didático, claro. Agora você responde com calma: não vou me explicar. Sem elevar o tom, sem ironia, sem justificativa adicional. O silêncio que vem depois é estratégico. Ele força o outro a lidar com a própria frustração, algo que o narcisista detesta. O impacto interno costuma ser imediato e desconfortável. O narcisista sente que perdeu acesso à sua lógica, ao seu emocional e à sua narrativa.
Pode tentar provocar, acusar frieza ou inverter a culpa justamente porque sentiu o corte. Essa frase comunica algo muito forte. Você confia na sua percepção e não precisa da aprovação dele. Para alguém movido pelo narcisismo, isso soa como perda de poder. E quando o poder escapa, o controle começa a ruir. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque alguma coisa aí dentro já percebeu que continuar reagindo do mesmo jeito só mantém o jogo do narcisista. E nesse ponto não basta entender, é preciso ter direção. Por isso existe um e-book que você precisa conhecer. É um livro virtual, simples, que você recebe direto no seu celular ou no seu e-mail, sem complicação. Nele eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação do narcisismo com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam no dia a dia. E junto com esse material, existem dois conteúdos que se encaixam perfeitamente nisso. Um ajuda você a reconhecer a linguagem silenciosa do narcisista e o outro é focado em reconstruir sua autoconfiança, de dentro para fora. O link está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar com mais clareza, aproveita e segue o canal para continuar aprendendo e se fortalecendo. Frase 5. Isso não faz sentido para mim. Essa frase é extremamente eficaz porque retira o conflito do campo objetivo, onde o narcisista gosta de fingir autoridade, e leva tudo para o campo subjetivo, onde ele não tem controle. Você não diz que ele está errado, não acusa, não confronta, apenas afirma a própria percepção. O narcisismo se alimenta de impor versões da realidade. Quando você diz que algo não faz sentido para você, a narrativa dele perde força imediatamente, porque não há como invalidar uma experiência interna sem parecer invasivo. O narcisista costuma construir discursos longos, cheios de lógica aparente, para confundir e cansar o outro. Ele espera que você rebata ponto por ponto, tentando provar algo. Quando você responde com essa frase, todo esse esforço cai no vazio. O estoicismo ensina que nem tudo precisa ser debatido no plano racional. Às vezes, basta reconhecer que aquilo não ressoa com você. Essa simplicidade é profundamente desestabilizadora para quem depende de controle intelectual. No cotidiano, essa frase funciona muito bem em conversas circulares. O narcisista insiste, repete, reformula, tenta te convencer de que você está exagerando ou interpretando errado. Antes você entrava nesse labirinto. Agora você escuta e responde: isso não faz sentido para mim. E para ali. Não explica por quê. Não se defende. O tom é calmo, quase neutro. Isso frustra, porque não existe onde atacar sem parecer agressivo. Internamente, o impacto é de impotência. O narcisista percebe que perdeu a capacidade de definir o que é válido para você. Ele não consegue corrigir sua percepção, nem usar lógica para te dominar. Essa frase comunica autonomia emocional e clareza interna. Para alguém preso ao narcisismo, isso soa como independência perigosa. É nesse ponto que ele começa a sentir que já não controla mais como você interpreta o mundo, e isso o incomoda profundamente. Frase 6. Vamos encerrar por aqui. Essa frase muda completamente a dinâmica, porque desloca o poder da conversa para quem a pronuncia. O narcisista costuma acreditar que a interação só termina quando ele decide. Ele estica o diálogo, provoca, volta ao mesmo ponto, cria desgaste. Quando alguém diz, vamos encerrar por aqui, não está pedindo permissão, nem ameaçando. Está comunicando comando. O narcisismo sente isso como perda imediata de palco, porque a atenção, o combustível principal, foi retirada. Existe um detalhe eu acho importante nessa frase. Ela não precisa de justificativa. E isso é o que mais incomoda. O narcisista espera explicações para poder contestar, distorcer ou inverter. O estoicismo ensina que limites eficazes são simples e executados com calma. Vamos encerrar por aqui. Não discute mérito, não entra em conteúdo, não valida emoção alheia. Ela apenas fecha a porta. E portas fechadas são intoleráveis para quem vive de invadir limites. No dia a dia, essa frase funciona quando a conversa começa a girar em círculos. O narcisista repete acusações, muda versões, tenta cansar.
Antes você ficava tentando concluir direito, esperando um consenso que nunca vinha. Agora você percebe o padrão e diz: vamos encerrar por aqui. Em seguida, você realmente encerra. Desliga, sai, muda de assunto. O tom é calmo, quase administrativo. Isso gera um silêncio pesado porque o controle escorre pelos dedos. Por dentro, o impacto é forte e imediato. O narcisista sente que foi interrompido no meio do espetáculo. Pode reagir com ironia, vitimismo ou tentativa de última provocação. Mas tudo isso já vem tarde demais. A frase comunica algo claro. Você não está mais disponível para jogos emocionais. Para alguém movido pelo narcisismo, indisponibilidade é ameaça. É nesse ponto que ele percebe que perdeu acesso à sua energia, e essa percepção dói. Frase 7. Eu já tomei minha decisão. Essa frase funciona como uma porta que se fecha sem barulho, mas com tranca por dentro. O narcisista costuma agir como se toda conversa fosse uma negociação infinita, onde ele sempre pode empurrar mais um pouco, insistir mais um pouco, cansar mais um pouco. Só que eu já tomei minha decisão, mata essa estratégia na origem. Você não está discutindo o assunto. Você está comunicando que o processo interno acabou. E quando o processo acabou, o narcisismo perde a chance de reescrever sua mente. O que fere o narcisista não é apenas a decisão, é o fato de ele não ter participado dela. O narcisismo gosta de sentir que influenciou, que conduziu, que apertou os botões certos até você ceder. Quando você diz que já decidiu, você tira o palco, tira a alavanca e tira o suspense. O estoicismo chama isso de soberania pessoal. Agir a partir da própria clareza, não a partir da pressão do outro. Essa frase não precisa de grito, porque ela não pede aprovação. No cotidiano, essa frase entra como um freio de mão em descida íngreme. O narcisista insiste em retomar assunto, tenta abrir brecha com só mais uma coisa. Usa a culpa, apela para o passado, traz terceiros, muda a versão. Antes você explicava tudo, tentando ser justo, tentando ser compreendido. Agora você diz com calma: eu já tomei minha decisão. E depois você repete, se necessário, sem acrescentar detalhes, sem justificar, sem cair no debate que ele quer. Por dentro, o impacto é pesado e silencioso. O narcisista sente que perdeu acesso ao seu emocional e principalmente à sua dúvida. Ele pode reagir com ironia, fazer drama, tentar te provocar ou te chamar de frio, porque é a forma clássica do narcisismo tentar recuperar controle. Só que essa frase comunica estabilidade. E estabilidade assusta o narcisista, porque onde não há indecisão, não há manipulação. É aí que ele percebe que a dinâmica mudou, não por briga, mas por firmeza. Frase 8. Não é algo que eu vou mudar. Essa frase comunica algo que o narcisista teme profundamente: estabilidade interna. O narcisismo se alimenta da ideia de que tudo é negociável, ajustável, pressionável. Quando alguém diz não é algo que eu vou mudar, não está falando de teimosia, mas de coerência. A mensagem implícita é clara. Isso já foi pensado, sentido e decidido. Não é impulso, não é reação, é estrutura. E estruturas não cedem a jogos emocionais. O que incomoda o narcisista é perceber que não existe mais brecha. Ele costuma apostar no cansaço do outro, na culpa acumulada, na dúvida que cresce com o tempo. Mas essa frase encerra essa esperança. O estoicismo ensina que quando um valor é sólido, ele não precisa ser defendido o tempo todo. Ao dizer que não vai mudar, você não desafia o outro. Você simplesmente se mantém. E isso tira completamente o poder da insistência. Na prática, essa frase funciona em limites que antes eram constantemente testados. O narcisista pede exceção, tenta renegociar, usa o passado como argumento, promete mudanças que nunca se sustentam. Antes você explicava por que aquilo te machucava. Agora você diz com tranquilidade: não é algo que eu vou mudar. O tom é estável, sem emoção excessiva. Você não fecha a conversa com raiva, fecha com convicção. Isso gera um silêncio desconfortável, porque não há mais onde pressionar. Internamente, o impacto é definitivo. O narcisista percebe que perdeu acesso à sua flexibilidade emocional. Ele pode tentar provocar,
minimizar ou ironizar, mas já sente que algo mudou. Essa frase comunica identidade. Mostra que você sabe quem é e onde pisa. Para alguém movido pelo narcisismo, isso é ameaçador, porque revela que o controle acabou. Não houve briga, não houve explosão, houve firmeza. E firmeza é o ponto onde o jogo termina. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários algo simples como "Eu estou pronto para mudar". Só isso. Esse gesto mostra compromisso consigo mesmo. Porque quem conviveu com um narcisista sabe como isso machuca por dentro. Não é só a discussão, não é só a fala atravessada. É o cansaço constante, a dúvida sobre si mesmo, a sensação de estar sempre devendo algo. E mesmo entendendo tudo isso hoje, ainda pode existir uma fragilidade aí dentro que precisa ser cuidada com mais profundidade, com mais clareza e com mais direção. É por isso que você precisa conhecer o e-book que está no primeiro comentário fixado. Ele não é um conteúdo genérico. É um livro virtual, direto, que chega no seu celular ou no seu e-mail, para você ler com calma, no seu ritmo, sem complicação. Nele, eu explico passo a passo como quebrar o ciclo do narcisismo sem confronto, sem culpa e sem se perder emocionalmente. E junto com ele, existem dois materiais que se encaixam naturalmente nisso tudo. Um que te ajuda a entender a linguagem silenciosa do narcisista e outro focado em recuperar sua autoconfiança e sua força interior. O link está logo abaixo no primeiro comentário fixado. É ali que começa uma virada mais consciente, mais segura e mais definitiva. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho ou sozinha nessa caminhada. Esse espaço é para quem decidiu parar de sobreviver emocionalmente e começar a viver com mais controle, clareza e respeito por si mesmo. Até o próximo vídeo.